Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. O título de hoje é Surpreendido. Leitura bíblica, Marcos capítulo 14, do versículo 27 ao 31. Versículo-chave, Marcos capítulo 14, versículo 72. O galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Gosto muito das histórias bíblicas sobre Pedro. Ele foi um homem imprevisível, tempestuoso, apaixonado, intrometido e de muita disposição. Apesar de encontrar muitas falhas na vida dele, tenho muita admiração por este discípulo de Jesus. Inclusive, admiro a forma com que ele pecou. Você deve estar perguntando: como assim? Deixe-me explicar melhor. O pecado na vida daquele que segue a Jesus não pode ser pressuposto. É certo que Pedro estava enganado a respeito de si mesmo quando disse que seria capaz de morrer por Jesus. Mas também é verdade que ele realmente acreditava que não negaria seu mestre e estava convencido de que, se fosse necessário, daria sua vida por ele. A prova disso é que quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro decepou a orelha de Malco, um servo do sumo sacerdote. Pedro estava disposto a morrer, mas Jesus o repreendeu e curou aquele homem. Naquela noite, após a prisão de Jesus, Pedro o negou 3 vezes, como o mestre havia antecipado. Mas o fato é que Pedro acreditava que conseguiria ser fiel. É por isso que admiro a forma com que Pedro pecou. Ele o fez acreditando que não pecaria. Pedro pressupôs fidelidade a Jesus e não o seu pecado. O verdadeiro discípulo de Jesus deveria ficar surpreso quando peca. Não por orgulho, claro, mas porque isso deveria ser algo raro e não uma rotina. Há uma grande diferença entre falar uma mentira e ser mentiroso, roubar e ser ladrão. O pecado pode acontecer em um momento, mas não deve ser um hábito, pois hábitos definem o caráter. Por isso, gostaria muito que, quando surpreendesse você em pecado, alguém dissesse: eu não esperava isso de você. Hábito, para o cristão, deve ser buscar a Deus, não o pecado. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.